Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra. Eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai, Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: Ela é minha irmã. Porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: Os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo. Quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então, declarou Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem e na sua esposa, morrerá. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: É melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois de lá, e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: A água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam, e por isso o chamou Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: Agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu: Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei. Multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo, Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali, ele armou sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um outro poço. O contrato de Isaque e Abimeleque. Naquela época, veio Abimeleque, de Gerar, ter com Isaque. Trouxe consigo Auzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaque lhes questionou: Por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio?
Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos. Façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora, sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então Isaque lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois, Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço, e por esse motivo, até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. As mulheres hititas de Esaú. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. Versículos 1 a 5. Deus reafirma a promessa em meio à escassez. A terra enfrenta fome, crise, escassez, um cenário que naturalmente levaria Isaque ao Egito, como era comum na época. Mas Deus intervém e diz: fica. E mais do que isso, reafirma a promessa feita a Abraão. Deus não apenas direciona, ele sustenta. O Egito representava a segurança humana, mas Deus queria que Isaque confiasse na provisão divina, mesmo em um lugar improvável. O que podemos extrair é: nem todo caminho lógico é o caminho de Deus. Às vezes, ele nos mantém onde parece difícil, porque é ali que ele vai se revelar como provedor. Versículos 6 a 11. O medo que revela fragilidade. Isaque repete o mesmo erro de Abraão. Mente sobre Rebeca, dizendo que ela é sua irmã, por medo de morrer. Mesmo sendo herdeiro da promessa, Isaque ainda lida com inseguranças. Isso mostra que fé não elimina fraquezas, mas revela a necessidade constante de depender de Deus. O que podemos extrair é: promessa não significa perfeição. Deus continua agindo mesmo quando falhamos, mas nossos medos podem nos levar a decisões equivocadas. Versículos 12 a 14. Prosperidade em meio à crise. Isaque planta em uma terra em crise e colhe 100 vezes mais. Isso não é natural, é sobrenatural. A prosperidade de Isaque não dependia do ambiente, mas da bênção de Deus. Enquanto todos enfrentavam escassez, ele experimentava a abundância. O que extrair é: quando Deus abençoa, não importa o cenário externo. A fonte não está no ambiente, está em Deus. Versículos 15 a 17. A inveja que expulsa. O crescimento de Isaque gera inveja nos filisteus. Eles entopem os poços e o expulsam. Nem todos vão celebrar o que Deus faz na sua vida. Às vezes, o favor de Deus atrai resistência. O que podemos extrair é: nem toda oposição é sinal de erro. Muitas vezes, é consequência daquilo que Deus está fazendo em você. Versículos 18 a 22. Os poços e a persistência. Isaque começa a cavar poços novamente. Enfrenta disputa, Ezeque, conflito, Sitna, até chegar em Reobote, lugar de espaço e paz. Isaque não briga, não insiste na confusão. Ele avança. Ele entende que Deus tem algo além da disputa. O que podemos extrair é: nem toda batalha vale a pena. Há momentos em que avançar é mais poderoso do que confrontar. Deus tem lugares de paz preparados para quem não se prende à contenda. Versículos 23 a 25. Deus se revela novamente. Após o processo, Deus aparece novamente a Isaque e reafirma: não temas, estou contigo. Depois da obediência, da perseverança e dos desafios, vem a confirmação. Deus fala no caminho
mas também no destino. O que podemos extrair é: quando você permanece fiel, Deus se revela de forma mais profunda. A caminhada com Deus sempre traz novas confirmações. Versículos 26 a 31. Reconhecimento até dos inimigos. Abimeleque, que antes o expulsou, agora volta para fazer aliança. Ele reconhece claramente: Deus está contigo. Aquilo que antes gerava inveja, agora gera respeito. Deus transforma oposição em reconhecimento. O que podemos extrair é: quem permanece no caminho certo não precisa provar nada. Deus mesmo faz com que até os outros reconheçam. Versículos 32 a 33. A provisão contínua. No mesmo dia da aliança, surge mais um poço com água. Mais uma confirmação. Deus não apenas confirma com palavras, mas também com provisão prática. O que podemos extrair é: quando Deus está no processo, Ele confirma de várias formas. Palavra e provisão caminham juntas. Versículos 34 a 35. Escolhas que geram dor. Esaú se casa com mulheres que não estavam alinhadas com os princípios da família, trazendo tristeza para Isaque e Rebeca. Enquanto Isaque constrói um legado com Deus, Esaú começa a se afastar através de suas escolhas. O que podemos extrair é: decisões desalinhadas com propósito geram consequências emocionais e espirituais. Nem toda escolha é neutra. Algumas impactam toda a família. Mensagem final. Gênesis 26 nos ensina algo profundo. Você pode estar em meio à crise e ainda assim viver a promessa. Você pode ser pressionado e ainda assim prosperar. Você pode ser rejeitado e ainda assim ser reconhecido. Porque a sua fonte não está no ambiente, está em Deus. Se hoje você está em um tempo de escassez, oposição ou incerteza, lembre-se, Deus sabe exatamente onde você está. Deus continua guiando, mesmo quando tudo parece difícil. E Deus tem um Reobote preparado, um lugar de espaço, paz e crescimento. Quem anda com Deus pode até passar pelo deserto, mas sempre encontrará um poço preparado por Ele.